Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre presente em sua vida, sobre todos que fazem parte da família de cada um de vocês. Sejam bem-vindos em mais um momento de adoração e de louvor ao nosso Deus, aos nossos queridos irmãos e irmãs que não fazem parte da IPI de Engenheiro Goulart, que sejam bem-vindos para cultuar juntamente conosco neste momento de adoração. É uma alegria sempre tê-los conosco, assistindo este momento de adoração ao nosso Deus. Mais uma vez eu quero dar alguns avisos, que os irmãos e as irmãs compartilhem os nossos vídeos, os nossos momentos de adoração, e também a nossa reflexão bíblica. Mais uma vez eu quero dizer que o nosso momento de adoração ele é sempre postado aos domingos às 18 horas, através das redes sociais nos seguintes canais: Facebook, Instagram e YouTube. E às quartas-feiras a reflexão bíblica ela é postada às 19 horas, também em nossos canais Facebook, Instagram e YouTube, no horário das 19 horas. Então, compartilhem os nossos vídeos com seus amigos, familiares e conhecidos, para que a palavra de Deus alcance os corações de cada um deles. Eu quero dar um aviso também aos irmãos e às irmãs sobre a ceia. Não estamos fazendo ceia online como muitas igrejas. Por quê? Porque o nosso intuito, isto foi uma decisão do conselho, é realizarmos a Santa Ceia do Senhor quando voltarmos com as atividades eclesiásticas em nossa igreja. Então, o primeiro culto que será realizado na igreja, teremos então a Ceia do Senhor, onde os irmãos e as irmãs terão a oportunidade de participarem deste momento de comunhão com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu peço a todos que tenham mais calma, mais tranquilidade, para que essa situação que estamos passando, desta epidemia, seja mais amenizada e logo, em breve, voltaremos com as atividades eclesiásticas na igreja. Eu tenho visto que muitos irmãos e irmãs estão com saudades, estão com desejo de estarem no templo, para rever os irmãos e as irmãs e também para cultuar. Mas no momento certo, estaremos de volta no templo para cultuarmos e adorarmos ao nosso Deus. Então vamos ter mais um pouquinho de calma e de tranquilidade, vamos nos cuidar e cuidar também daqueles que fazem parte da nossa família, para que esta doença não afete a nós e também aqueles que fazem parte da nossa família. Então vamos ter as precauções conforme estão sendo ensinadas e que sempre são faladas pelos órgãos de saúde em nosso país. Iniciemos o nosso momento de adoração e que você, meu querido irmão, minha querida irmã, venha abrir o seu coração para que Deus venha falar poderosamente em suas mentes e em seus corações através de cada ato deste momento de adoração ao nosso Deus. Iniciemos então o nosso momento de adoração ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, lindo, que o Senhor nos deu e que o Senhor nunca deixou faltar nada pra gente. E que o Senhor cuide da tia Deise, do pastor e dos irmãos da igreja. E que o Senhor que a gente possa voltar para a tua casa, Senhor, para ouvir a tua palavra
e que o Senhor cuide da gente. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Eu convido os irmãos e as irmãs a abrirem as suas Bíblias no Salmo 98. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Vem
Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu agradeço por mais uma semana, Senhor amado. Deus Todo-Poderoso, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu peço a Ti, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha abençoar o Teu servo que vai trazer a palavra, que ela venha nos alimentar, que ela venha nos fortalecer, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o Teu servo, Pai, fala conosco, é o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. O texto para a nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite se encontra no Evangelho de João, no capítulo 7. Eu farei a leitura bíblica do versículo 1 até o 13. Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 1 até o 13. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Quando olhamos para os evangelhos, nós vemos que esta é a única passagem bíblica em que é registrada uma conversa de Jesus com os seus irmãos. Vemos no versículo 1 que Jesus ele estava jurado de morte. E há muito tempo, os judeus que compunham o sinédrio queriam matá-lo, porque ele quebrava todas as leis do povo, trazendo um desrespeito, então, para eles. Por isso, Jesus era visto como uma ameaça ao poder deles e também visto como uma pessoa revolucionária, porque ele quebrava todas as regras e todas as leis judaicas. Quando olhamos para esse texto, ele aconteceu no ano 29 da nossa era cristã, entre os meses de abril a setembro. Estes judeus que são mencionados no texto, que procuravam matar a Jesus, eram os líderes religiosos. E por que queriam matá-lo? Por 4 motivos. O primeiro, porque Jesus tinha curado um paralítico no sábado, conforme vemos no capítulo 5, no versículo 9.
E segundo a lei judaica, era proibido alguém ser curado em pleno sábado. Segundo ponto, nós vemos que eles queriam matar a Jesus por dizer que ele era Deus. Jesus se dizia que ele era Deus, conforme vemos no capítulo 5, no versículo 18. Portanto, quando Jesus dizia que ele era Deus, isto era uma blasfêmia. E blasfemar era um pecado que a pessoa realmente ela poderia ser digna de morte. O terceiro ponto, nós vemos porque eles queriam matá-lo, era porque ele multiplicou pães e peixes para alimentar 5.000 pessoas, conforme vemos no capítulo 6, do versículo 1 ao 15. E o quarto ponto, que eles queriam matá-lo, por dizer que Jesus, então, sempre falava que ele era o pão da vida. Então, ele dizia que ele era o pão da vida para as pessoas quando ele ensinava. Isso vemos no capítulo 6, do versículo 22 ao 71. Então, estas eram as 4 razões que Jesus ele foi odiado por esses judeus religiosos. Mas quando olhamos, meus queridos irmãos e irmãs, para essas 4 situações em que Jesus ele foi alvo para ser morto, nós vemos que ele somente fazia o bem e principalmente ele ensinava aquilo que era uma verdade. Portanto, em suas palavras, ele nunca mentiu ao povo, coisa que os líderes religiosos sempre faziam. E uma outra coisa que vemos em Jesus era que ele ensinava com autoridade. E isto não deixava alegre as autoridades religiosas judaicas. E o que nos chama a atenção aqui é o seguinte: como alguém pode ser tão odiado sendo que ele fazia o bem? Isto parece um paradoxo, mas isto aconteceu na vida e no ministério de Jesus. Ele somente falava aquilo que era verdadeiro para as pessoas, ele não aceitava que elas fossem manipuladas e, principalmente, Jesus trazia uma libertação no sentido espiritual nos corações das pessoas. Por isso que ele era odiado, por isso que ele era perseguido por essas autoridades religiosas. E ele somente fazia o bem para estas pessoas. Então, por causa disto, ele era ameaçado de morte. Por isso ele ficou na Galileia. Por quê? Porque se ele fosse para a Judéia, ele estava correndo risco de vida. Segundo o texto que foi lido, estava próxima à festa dos tabernáculos, conforme vemos no versículo 2. E esta festa também era conhecida como festa das barracas ou festa das tendas, conforme vemos lá no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 23, versículo 24, e Deuteronômio, capítulo 16, no versículo 13. Esta festa durava 7 dias. Era uma festa messiânica, pois enfatizava a promessa da vinda do Messias. Portanto, era uma festa que falava nada mais e nada menos do Messias prometido, que era a pessoa de Jesus. Esta festa também era um momento de ação de graças. O povo celebrava a provisão de Deus enquanto os seus ancestrais estavam lá no deserto no passado. O interior do templo era iluminado e a luz de um candelabro lembrava a coluna de fogo que durante muitas noites tinha servido para guiar o povo no deserto. Isto vemos lá em Números, capítulo 14, também no versículo 14. Mas o texto menciona que os irmãos de Jesus não criam nele, conforme vemos no versículo 5. Os seus irmãos viam e ouviam sobre os seus feitos, sobre os seus milagres, sobre aquilo que ele realizava, mas eles não criam nele. Vemos que Jesus também tinha irmãs,
mas não sabemos os seus nomes, conforme está lá em Mateus capítulo 13, no versículo 55 e 56. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, o que a incredulidade é capaz de fazer? Nós vemos que ela tem um poder enorme para desestruturar a vida das pessoas. Ela deixa a pessoa cega, mesmo ela vendo os feitos de Jesus em sua vida. A incredulidade inutiliza o sentido para o agir de Deus. Ela produz deboche de uma forma irônica. Por isso as pessoas zombam e menosprezam a Jesus. A incredulidade bloqueia a ação milagrosa de Deus e ela pode ser contagiosa e perigosa. Ela pode destruir a fé que crê num Deus que é capaz de realizar milagres. Em Mateus capítulo 13, no versículo 58, vemos que Jesus estava no meio de pessoas incrédulas e não fez muitos milagres por causa da incredulidade. Os irmãos de Jesus não tinham ideia do tempo de Deus, conforme vemos no versículo 4 e também no versículo 6. Hoje temos a consciência deste tempo. E este tempo, que é chamado Kairos, ele desafia a nossa fé. Em quantas situações, em quantos momentos em nossa vida dirigimos as nossas orações a Deus e elas demoram para serem respondidas. Por quê? Porque Deus agirá no momento certo em nossa vida. Isso é algo que sempre enfatizamos, que sempre ensinamos em nossas igrejas constantemente. Nós vemos que estas autoridades judaicas não odiavam os irmãos de Jesus, porque eles eram incrédulos. Eles odiavam a Jesus, porque ele dizia abertamente que as obras deles eram más, conforme vemos no versículo 7. Portanto, vemos que Jesus batia de frente com essas autoridades porque elas manipulavam o povo. Nós vemos que a incredulidade era algo que se fazia presente na vida dos irmãos de Jesus. Podemos lançar uma pergunta, mas como que eles eram incrédulos, sendo que eles viam e constantemente estavam ao lado de Jesus, eles testemunhavam sempre os feitos que Jesus realizava no meio do povo, e como que eles eram incrédulos? É isso mesmo, meus queridos irmãos e irmãs. A incredulidade, quando se faz presente no coração de uma pessoa, ela não enxerga absolutamente nada os feitos de Deus. É como se ela estivesse cega. É como se ela estivesse vivendo numa escuridão, sem nunca ver o raiar da luz em sua vida. Notamos no texto que os irmãos de Jesus foram à festa, conforme vemos no versículo 8. Jesus, a princípio, ele não decidiu ir, porque era alvo de ódio, e ele podia ser morto antes do tempo determinado por Deus. Nós vemos que depois ele decidiu ir à festa. E por que Jesus disse que não era chegado o seu tempo ainda? Porque ele foi de maneira escondida nesta festa. Primeiramente, temos que recordar lá no início do texto que ele estava sendo ameaçado de morte. A festa falava dele mesmo e relembrava os feitos de Deus e principalmente o agir de Deus no povo de Israel no passado. Portanto, o tempo de Jesus não havia chegado ainda. Seria na festa da Páscoa que o tempo de Jesus seria cumprido, conforme ele mesmo disse no versículo 8. Vemos que Jesus sabia que a morte na cruz era algo que aconteceria em sua vida, mas não era o tempo exato ainda para este acontecimento. Por isso que ele disse que o seu tempo ainda não havia chegado. Por isso ele ficou na Galileia, que ficava na parte norte do país da Palestina. Mas ele fez questão de se fazer presente
nesta festa que celebrava então o Messias que Deus então havia prometido através dos profetas. Por isso que Jesus estava ali, ele queria estar presente neste momento ao lado do povo que estava ali para aguardar então essa promessa messiânica sobre a vida deles, e estava no meio deles ali o Messias em pessoa, só que muitos deles não criam desta forma. Eu quero concluir dizendo que Jesus, em todo o seu ministério, ele foi vítima de ódio e de inveja por parte das autoridades religiosas. Se é alguém que sentiu na pele o que foi ser odiado e também vítima de inveja, foi Jesus. Em muitas ocasiões passamos por essas circunstâncias em nossa vida, somos odiados, somos mal interpretados e muitas vezes não sabemos o porquê. E Jesus deixou claro que assim como ele foi odiado, nós também que cremos nele, também seremos odiados. Vemos que Jesus somente fazia o bem, falava aquilo que era verdadeiro aos corações das pessoas, e mesmo assim, ele foi vítima de ódio e de inveja em seu tempo. Isto também, de vez em quando, acontece em nossas vidas e não entendemos o porquê. Mas se Jesus passou por tudo isto, nós também iremos passar por essas circunstâncias. Nós vemos que Jesus, ele foi vítima dentro da sua própria família de incredulidade. Imaginemos o sentimento de Jesus, porque os seus irmãos não criam nele. Com certeza, Jesus queria que os seus irmãos fossem salvos através da fé, mas eles não criam nele. E a incredulidade, ela gera falta de fé. Ela nos impede de crer no agir de Deus em nossa vida. Nós vemos que após a ressurreição de Jesus, alguns dos seus irmãos se converteram, conforme vemos lá em Atos, capítulo 1, no versículo 14. Tiago se tornou o líder da igreja, Judas depois se converteu também, e ambos escreveram uma carta que estão nas páginas do Novo Testamento. Será que a incredulidade pode fazer parte da nossa vida? Quero lançar esta pergunta para refletirmos. Será que a incredulidade pode fazer parte da nossa vida? Sim e não. Infelizmente, ela pode surgir sim em nossa vida quando não reconhecemos os feitos de Jesus e focamos apenas nas coisas que nos entristecem e que ainda não foram resolvidas. Meus queridos irmãos e irmãs, reclamar não adianta absolutamente nada diante daquilo que muitas vezes passamos e que temos que passar em nossa vida. Não ganhamos absolutamente nada quando reclamamos, quando somos pessimistas diante de tantas coisas que passamos em nossa vida. Nós vemos que o contexto atual em que vivemos é um cenário propício para que a incredulidade se faça presente na vida de muitas pessoas. Mas isso não pode ser uma realidade em nossa vida. Infelizmente, ela se faz presente sobre a vida daqueles que amamos e que temos amizades. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero dizer que ter fé em Jesus, neste momento atual e também em todos os momentos da nossa vida, faz uma grande diferença na nossa vida espiritual. A vida sem Jesus não tem alicerce para nada. É Ele que nos fortalecerá para superarmos os momentos difíceis em nossa vida através da fé que temos nele.
E se a incredulidade estiver presente conosco, isto não será possível. A palavra de Deus, ela nos adverte, conforme vemos lá em Hebreus capítulo 3, no versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade é capaz de nos afastar de Deus, de nos fazer duvidar de que realmente Deus está conosco, de que Ele nos ajudará a superarmos os momentos difíceis que muitas vezes surgem em nossa vida. O cenário atual que estamos vivendo, ele é triste, ele é caótico. O nosso país alcançou o 2º lugar de mortes através desta doença que tem ceifado muitas vidas a nível mundial. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, o que fará diferença em nossa vida para continuarmos a termos uma vida cheia de esperança é a fé em Jesus, é crermos nele. Mas se a incredulidade estiver presente em nossos corações, não teremos fé no agir de Jesus em nossa vida e principalmente em nossa família. Às vezes, a incredulidade aparece e gera dificuldades em crermos que Deus agirá por nós. E a palavra de Deus diz que, agindo Deus, quem impedirá? Portanto, é nisto que temos que nos apegar. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, fujamos da incredulidade, pois se ela estiver presente conosco, jamais veremos os feitos de Jesus, que sempre são realizados em nossa vida e sobre aqueles que fazem parte da nossa família. Se a incredulidade se fizer presente em nossa vida constantemente, seremos como as muitas pessoas que conhecemos que reclamam de tudo, o tempo todo, e que não veem os feitos de Jesus que são realizados em suas vidas. O que ganhamos quando reclamamos? Nada, absolutamente nada. Pelo contrário, as coisas pioram muito mais em vez de melhorar. Portanto, temos que direcionar a nossa fé em Jesus, na certeza de que isso fará uma grande diferença em nossa vida. Que Deus nos ajude para que a incredulidade não venha estar presente em nossa caminhada cristã. Porque somente assim viveremos uma vida agradável diante da presença do Senhor Jesus. Que assim seja em sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Não deixe que a incredulidade se faça presente em sua vida, mas que a cada dia da sua vida, a sua fé esteja sempre direcionada para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque isto faz muita diferença em nossa vida espiritual, principalmente diante deste cenário tão difícil e tão caótico que estamos vivendo. Que assim seja. Deus amado, obrigado por este momento em que estivemos diante da sua presença através deste momento de adoração. Ó Deus amado, permita que nunca e jamais a incredulidade venha se fazer presente em nossos corações, porque nós cremos que o Senhor sempre está conosco para nos ajudar e também abençoar aqueles que fazem parte da nossa família. Segure, ó Deus, em nossas mãos sempre e nos fortalece, Senhor Deus. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, venha agir, venha mudar este quadro tão triste que estamos vivendo a nível nacional e a nível mundial. Quantas vidas, ó Pai, estão sofrendo, quantas vidas, ó Pai, foram ceifadas através de uma doença que jamais imaginávamos que ela iria fazer parte da nossa vida. Por isso, ó Pai, nós cremos em Ti,
Nós queremos que o Senhor é o único capaz de colocar um ponto final e de amenizar tudo isso que estamos passando. Coloca, Senhor Deus, em nossos corações uma fé firme e necessária para passarmos por esta situação confiantes em Ti, na certeza de que o Senhor derramará das Tuas mais ricas bênçãos e do Seu poder sobre as nossas vidas e sobre aqueles que fazem parte da nossa família. Permita, ó Deus, que esta fé que temos em Ti seja constante, seja eficaz e que jamais a incredulidade venha destruir esta fé que possuímos em Ti. Fica conosco, ó Deus, em mais uma semana que teremos pela frente. Fica com os nossos queridos irmãos e irmãs também que assistiram este momento de adoração, que não fazem parte da IPI de Engenheiro Goulart. Que as Tuas mais ricas bênçãos repousem sobre a vida deles e também, ó Pai, sobre aqueles que fazem parte da família de cada um deles. Obrigado, ó Deus, por tudo. Pedimos o perdão por todos os nossos pecados. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse não somente hoje, mas em todos os momentos sobre a nossa vida, sobre aqueles que fazem parte da nossa família, sobre aqueles que estão acamados, enfermos, enlutados e também com todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria, como pode me amar assim? Como pode me amar, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem no meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar.
de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra cá.